Bom dia, turminha. Tudo bem com vocês? Na aula de língua portuguesa de hoje, nós estudaremos sobre o que é um poema narrativo, ok? Abram o livro de vocês na página 146, peguem o lápis e a borracha e acompanhem com a professora, tá? Vamos fazendo juntos. Bom, começaremos na página 146 com a leitura do poema narrativo Achei um relógio. Achei um relógio, gritava Janjão, pulando e cantando com ele na mão. Achei um relógio com uma bela corrente, que belo, agora sou gente. E pondo ao ouvido a joia, a escutava, fazer tic-tac e mais se alegrava. Porém, de repente, medita Janjão. Não é que ele diz-me, Janjão é ladrão? E logo na rua se põe a correr. Quem era seu dono tentando saber? Ao cabo descobre que fora um criado, que o tinha perdido havia um bocado. Entrega-lhe logo e ele ao patrão. O leva e agradece ao bom Janjão por tê-lo livrado de um susto e de um pito. Não acham, meninos, esse ato bonito? Bom, aqui nós temos um poema narrativo. Ok, pessoal? Por que é um poema e por que é narrativo? Virem a página, vamos lá na página 148 para a gente conversar um pouco sobre esse poema. Poema narrativo é o poema que narra uma história, ok? Ou seja, que conta uma história. O poema narrativo apresenta narrador e personagens. O poema narrativo é constituído das seguintes partes: situação inicial, que é aquilo que vinha acontecendo inicialmente na história, o conflito, o fato que muda o que estava acontecendo na história e o desfecho, que é a solução para aquele conflito que ocorreu na história, ok? Então, o poema narrativo ele é constituído dessas três partes. Agora, numere os fatos na ordem em que ocorrem na história. Bom, se nós temos o fato inicial, o conflito e o desfecho, isso quer dizer que o poema narrativo ele segue uma ordem, tá? Aqui nós temos fatos que ocorrem no poema, porém eles não estão na ordem. Vocês terão de numerar de acordo com os acontecimentos. Então, número 1 para o que ocorre primeiro. Ok, pessoal? Então, o que ocorre primeiro é Janjão encontra um relógio e fica muito contente. Bom, então vocês vão ler todas as frases que aparecem aí e vão numerar na ordem em que elas aparecem, certo, pessoal? Muito bem. Agora, na atividade número 3, diz assim: em que verso começa o conflito? Pessoal, vocês se lembram o que é um verso de um poema? Verso de um poema é uma linha, tá? Então, em que verso começa o conflito do poema? Vamos fazer junto? Lápis na mão, vamos lá. No verso 13. Porém, de repente. Observem, crianças, que esse porém, de repente, ele já nos dá a pista de que algo vai acontecer, de que algo vai mudar na história, ok? E número 4. Na sua opinião, essa história se passa nos tempos atuais? Vocês acham que sim ou que não? Bom, pessoal, parece que essa história acontece num tempo mais antigo, não é? Onde as pessoas ainda usavam aquele relógio analógico de corrente, né? E em que havia aquela relação de criado e patrão, certo, turminha? Olha lá quanta dica a professora tá dando, né? Bom, agora vamos na página 149. Releia o trecho. Achei um relógio, gritava Janjão, pulando e cantando com ele na mão. Letra A. Circule a fala da personagem. Então vamos lá, pessoal. Observem aqui, ó.
Achei um relógio. Essa é a fala da personagem, ok? E letra B, sublinhe a fala do narrador. Então, gritava Janjão, pulando e cantando com ele na mão, é a fala do narrador. Então, sublinhem aí no livro de vocês. Estão junto comigo? Muito bem. Agora a letra C. Que sinal de pontuação foi usado para marcar a fala da personagem? Então, vamos voltar aqui, ó. Achei um relógio. Olha lá, tem isso aqui. Vocês se lembram, gente, que sinalzinho de pontuação que é esse aqui? Quem é que se lembra? Isso aqui nós usamos também para marcar a fala de uma personagem. E se chama aspas, tá? Lembraram? Muito bem. Então vamos para a próxima tarefa. O poema narrativo apresenta versos e estrofes. Geralmente os versos têm o mesmo tamanho, as estrofes têm o mesmo número de versos e as rimas são bem marcadas para facilitar a leitura e a compreensão da história. Então vamos relembrar o que são versos. Turminha, versos é cada linha de um poema. Então aqui nós temos o poema, cada linha dessa é um verso, ok? Estrofes é um conjuntinho de versos. Então, observando aqui no poema, ó, cada conjuntinho desses, ó, de versos é uma estrofe, tá? E as rimas, todo mundo se lembra o que são rimas? Rimas são as palavras que terminam com o mesmo som, ok, pessoal? Então, aqui vamos ver na número 6 e na número 7 quantas estrofes tem o poema e quantos versos tem cada estrofe. Então, vamos lá. Ó, vamos contar junto. Quantas estrofes tem o poema? Olha a minha mãozinha aqui, contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse poema tem 8 estrofes. E quantos versos tem em cada estrofe? Então vamos lá, se isso aqui é uma estrofe, vamos contar quantos versos tem aqui. Então, 1, 2, 3, 4. Observaram, turminha? Então, esse poema tem 8 estrofes e em cada estrofe nós temos 4 versos, ok? Então, é isso aí. Deixa eu voltar aqui. Então, muito bem, turminha. Essa história, repetindo, tem 8 estrofes. E quantos versos tem em cada estrofe? Tem 4 versos em cada estrofe. Ok, pessoal? Fizeram aí no livro de vocês? Muito bem. Agora, pinte as rimas do poema. Então, aqui, pessoal, vocês precisam voltar lá na página 146 e 147 para pintar as rimas do poema. Eu vou fazer um junto com vocês e depois vocês façam os outros sozinhos, ok? Peguem aí, escolham uma cor, eu escolhi o amarelo e vamos lá. Vamos fazer esse verso aqui, ó. Vamos fazer o primeiro verso, depois vocês fazem os outros sozinhos, ok? Achei um relógio, gritava Janjão, pulando e cantando com ele na mão. Então, nessa estrofe aqui, quais são as palavras que rimam? Janjão, que termina com ão, e mão, que também termina com ão, tá? Então, aqui nós temos Janjão e mão. Também está perguntando em que versos da estrofe as rimas aparecem. Então, depois que vocês pintarem todas as estrofes, as rimas de todas as estrofes, vocês vão observar em que versos da estrofe as rimas aparecem. Então, aqui eu vou dar uma dica para vocês, ó. Primeira linha, primeiro verso. Segunda linha, segundo verso. Terceira linha, terceiro verso. Quarta linha, quarto verso, ok? Então, eu já dei a dica, vocês vão pintar e vão comparar isso em todas as estrofes para responder em que versos da estrofe as rimas aparecem. Ok, turminha? Bom, aqui o narrador termina a história perguntando:
Não acham, meninos, esse ato bonito? Então, lá na última estrofe do poema, né? Quem poderiam ser esses meninos a quem o narrador se refere? Hein, turminha? Bom, o narrador pode estar se dirigindo aos leitores e aos ouvintes da história, correto? Agora, só aqui uma reflexão. Honestidade. Não acham, meninos, esse ato bonito? Bom, você já perdeu alguma coisa que tinha um valor especial para você? Conhece alguém que conseguiu recuperar um objeto de valor graças à honestidade de quem o encontrou? Ou será que você é do tipo que pensa assim, ó, achado não é roubado, então eu vou pegar mesmo, nem vou me preocupar com quem perdeu, com quem possa ter perdido, né? Então fica aí uma reflexão para vocês. Turminha, espero que vocês tenham gostado, compreendido a atividade. Um beijão e até a nossa próxima aula.